Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Sou o Teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos para o nosso objeto de conhecimento. Nosso objeto de conhecimento, então, valorização e experimentação das diferentes linguagens como fenômeno sociocultural e sensível aos diferentes contextos. Nosso detalhamento, utilização da língua inglesa de forma contextualizada e sensível ao ambiente local. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos iniciar a nossa aula, então, falando aí sobre um parâmetro, né, que nós temos entre linguagem formal e linguagem informal, formal or informal language, que basicamente trata da diferença entre a língua formal e a linguagem informal, ou a língua informal. Toda língua sofre desse processo. Quando nós tratamos aí da linguagem formal e da linguagem informal, ela traz consigo, então, aquela ideia de que o falante é o responsável pela língua, ele é um dos responsáveis pela língua, e ele vai atribuir a sua forma de falar a essa língua muito da sua cultura, muito do seu sotaque, e isso vai diferenciar, então, a língua. Qual é a principal diferença entre a língua formal, agora falando especificamente da língua inglesa formal para informal? Basicamente, nós temos uma linguagem formal, que é a língua formal mesmo, que está assentada na gramática, né, onde contém ali todos os elementos da língua, como que é o seu funcionamento, a sua estrutura e tudo mais. E existe uma língua que é a língua prática, a língua em que as pessoas falam. Uma língua que cada vez mais está sendo abreviada, né, a todo momento. Então nós temos palavras novas, até a formação de neologismos, né, algumas palavras que são inventadas ali de imediato. O fato é que a língua formal não é necessariamente a língua falada no dia a dia, né, no cotidiano das pessoas. Temos uma língua assentada na gramática e outra sendo utilizada. Obviamente, utilizando aí já a estrutura gramatical que a língua tem. Qual das duas está correta? As duas estão corretas. Né? Nós temos, então, a língua formal, que está presente nos dicionários, que mantém a língua ali uma estrutura. Imagina uma língua sem esse padrão, né? Ela vai se deteriorando e pessoas vão falando de forma diferente. Daqui a pouco, nós temos uma língua onde as pessoas não conseguem se comunicar, não conseguem se entender. Né? Com o passar do tempo, vai desmoronando essa estrutura da língua. Por outro lado, nós temos uma língua informal, que é a nossa língua do dia a dia, envolta ali de contexto, né, de formas diferentes de falar, né, de questões culturais também envolvendo o uso dessa língua. Então, a língua formal e informal difere de uma língua presente, assentada na gramática, e de uma outra que é mais voltada aí no dia a dia, que é aquela que nós utilizamos. Nada impede que nós utilizemos a língua formal o tempo todo, mas é muito difícil porque, na prática, no dia a dia, a nossa tendência é tornar a língua mais funcional. Quero dizer com isso, uma língua cada vez mais abreviada, uma forma mais rápida de falar, buscando sempre uma comunicação mais rápida. Vamos ver a definição correta, então, do que é uma linguagem formal. Então, a linguagem formal, né, conforme já é explicitado, a linguagem formal, também chamada de culta, né? Esse termo culta, ela está muito conectada com essa ideia da língua presente nos dicionários, né? Nesses locais onde são responsáveis por manter a língua em si, e pautada no uso correto das normas gramaticais. Então, a linguagem formal, ela subsiste sob essa perspectiva, utilizando todos os elementos de forma correta. E, claro, tem locais muito específicos onde essa linguagem formal é muito mais apreciada, muito mais utilizada e, de certa forma, necessária, que é o que também nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje, tá? Então, linguagem formal é também a linguagem culta, ok? Quando nós utilizamos, então, a nossa linguagem formal? Vou mostrar para vocês agora. A linguagem formal, então, né, é a norma culta, voltado aí para questões gramaticais, o uso correto tanto da estrutura gramatical como de palavras, enfim, todo um acerto ali que facilita a comunicação. Ela está presente em vários meios, tá? Não é no nosso dia a dia. Obviamente, nada impede que falemos de forma correta, utilizando corretamente todas as estruturas da língua, mas na prática não é isso que acontece. Mas há casos, há situações
onde essa língua culta é utilizada, é necessária, na verdade. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Business emails. E-mails, então, de negócio. A palavrinha business é relacionado a negócio. Então, naquele e-mail, onde você vende um produto, onde você se comunica com o cliente, você vai utilizar predominantemente a linguagem formal. Posso falar da língua portuguesa, mas também da língua inglesa. Não é diferente. Você não vai tratar o seu cliente da mesma forma com que você trata o seu irmão, o seu vizinho, o seu amigo. Em academic writings, nas escritas, né, acadêmicas, então todas as escritas, todos os trabalhos em língua inglesa, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, que tem origem aí acadêmica, ela vai utilizar a linguagem formal. Por quê? Imagine que alguém faz uma descoberta, né, aqui científica, sobre o bodó, por exemplo. Esse termo é local, obviamente todo mundo aqui conhece, mas se essa pesquisa, se esse trabalho for exportado para o mundo, essas pessoas terão muita dificuldade para saber que peixe é esse. Né? Então é necessário recorrer aí a uma linguagem formal, língua inglesa formal, né? Para que as pessoas consigam compreender esse trabalho de uma forma mais exata. Além disso, tem outros recursos, por exemplo, como utilizar o nome científico desses animais, né? Nesse caso do peixe, tá bom? Então, também nós utilizamos a linguagem formal em official documents, né, documentos oficiais, né? Official documents são aqueles documentos que nós utilizamos aí nos locais oficiais, né? Tanto nas repartições públicas, né, nós vamos ter uma predominância da linguagem formal, tá certo? Um juiz não vai expedir, seja lá qual for o documento, com a linguagem informal, tá? Há uma predominância de uma linguagem formal dentro aí dos documentos oficiais. Também reports. Quando eu falo reports, não é necessariamente reportagem, é também, mas tudo aquilo que eu reporto, né? Todos aqueles relatórios, ele tem uma tendência aí de trazer a linguagem formal. Linguagem formal também deveria, pelo menos, né, estar presente aí nos meios de comunicação, uma predominância maior da linguagem, né, da língua formal. Quando eu falo língua formal, linguagem formal, na verdade, eu estou falando da língua inglesa, estou me referindo à língua inglesa, mas ela pode ser utilizada também, sob essa perspectiva, na língua portuguesa. Já vimos, então, que a linguagem formal utilizada nessas situações, tem outras, mas aqui a gente teve um apanhado dessas situações de uso. Vou mostrar para vocês agora a linguagem informal, definição e situações de uso. Na linguagem informal, então, nós temos a linguagem formal ou coloquial, esse termo coloquial é bastante utilizado para representar uma linguagem formal. Representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Aqui, né, ele resume bem, então, o que é uma linguagem formal, aquela linguagem que, por vezes, é cheia de gírias, né, que somente aquele grupo, né, a juventude é muito perspicaz na utilização aí da linguagem formal, porque eles inventam formas, né, e gírias que fazem parte daquele grupo social e que uma pessoa de um outro local tem muita dificuldade de compreender, por vezes, o que está sendo transmitido e qual é essa informação. Então, a característica da linguagem formal é essa ideia de linguagem do dia a dia, né? Tem uma predominância aí de um jeito único de falar que é bastante coloquial, né? Que é aquela fala ali espontânea do dia a dia. Quais situações eu trabalho, então, eu utilizo a linguagem formal? Nós temos alguns exemplos aqui de situações onde a língua inglesa é utilizada, então, a língua inglesa informal. Né? Quando a gente fala informal, em língua inglesa, nós estamos falando daquela linguagem que nós utilizamos no dia a dia, tal qual a língua portuguesa. Então, everyday conversation. Então, aquela conversa, né, aquele bate-papo diário, eu vou ter uma predominância ali da linguagem formal, da linguagem informal, porque não há uma preocupação ali necessariamente com as regras, com a forma de falar, né? Uma fala mais solta e aí muito mais suscetível à presença aí de uma linguagem informal, de gírias, que contamina, então, essa língua, né? Personal emails, e-mails pessoais. O meu e-mail pessoal eu posso enviar de uma forma mais informal, né? Situações onde eu não posso me dirigir, por exemplo, a um departamento, a uma autoridade, eu vou ter um pouco mais de cuidado na utilização do e-mail. Mas quando é um e-mail para um colega, enviando documentos, fotos e tal, eu vou utilizar, então, eu posso utilizar a linguagem informal.
Spontaneous speech. Discursos espontâneos, né? Aquela fala que você é perguntado sobre um determinado assunto e você dá a sua opinião. Ali não existe nada programado, não há uma preocupação em utilizar a linguagem formal, tá? Normalmente é aquela fala também no dia a dia. Repare que todos esses elementos, ele traz então para uma ideia aí de uma fala, de uma conversa cotidiana. Text messages. Então, as mensagens de texto, né, hoje amplamente utilizada nas redes sociais, recorrem então à linguagem informal, porque a comunicação é sempre buscada, né, de uma forma mais rápida, e aí, né, para atingir esse objetivo, abrevia-se muito, abrevia-se palavras, abrevia-se orações, e aí nós temos a caracterização de uma língua informal dentro dos textos, né, dentro das mensagens aí, especialmente de redes sociais. E por último, talking to peers, falar com os colegas. A palavrinha peers quer dizer colegas, parceiros, amigos, tá? Então, talk to peers é aquela fala cotidiana com os amigos. Então, nós temos aqui uma lista de situações prováveis onde ocorrem o uso, né, ou os usos de diversas formas de falar linguagem informal, tá bom? Que é aquela questão ali coloquial, certo? Um pouquinho mais sobre linguagem informal. Linguagem formal e informal, né? Vamos iniciar, então, com a linguagem formal. Quando eu utilizo, então, gente, essa preposição in, não é que tenha um erro aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, olha só, informal language, esse in, olha só, aqui não há um erro, então, tá? Realmente ele é separado, porque in é uma preposição, né? Na linguagem formal, então, in formal language, na linguagem formal, grammar, que é a gramática, né? As estruturas, as regras. Grammar is more complex. A língua, né? A gramática é mais complexa. Is more complex, é mais complexa. Complex é uma palavra cognata, se parece com outra na língua portuguesa, tanto na grafia quanto no significado. And sentences are generally longer. E orações, sentenças, né, são normalmente longas. O que difere uma frase de uma oração? Frase, então, é um enunciado que não precisa necessariamente ter verbo. Já a oração precisa necessariamente de um verbo. Então, sentenças ali, ela difere de phrase, tá? Sentences são, então, nesse caso aqui, né, um enunciado que muito provavelmente, né, tem um verbo na sua estrutura. Então, more complex and sentences are generally longer. São geralmente, né, uma palavra também cognata, né, atentando aí para o termo, para o finalzinho ly, que vai levar para a tradução mente da língua portuguesa. Então, generally é geralmente. Então, o ly tem o seu equivalente em mente em língua portuguesa, tá? Então, a gramática é mais complexa e as orações, né, são normalmente mais longas. Aí nós temos dois exemplos. We regret to inform you that the delivery will be delayed due to adverse weather conditions. Então, o que está escrito aqui? Nós lamentamos, né, informar você que a entrega, that delivery, é uma palavrinha que nós já temos na língua portuguesa, né, delivery, will be delayed, estará atrasado, due to, por causa de, né, por causa das condições climáticas, weather, então, condições climáticas adversas, tá? Então, nós lamentamos informar você que a entrega estará atrasada por causa das condições climáticas adversas. We regret to inform you that the delivery will be delayed due to adverse weather conditions. Próximo exemplo. We would be grateful if you would take us home. Então, aqui, a utilização dessa palavrinha aqui, gente, a escolha de palavras, ela difere, ela é fundamental para caracterizar uma linguagem formal de uma informal. A utilização de verbos modais como would, ele vai caracterizar, então, uma linguagem mais formal, como é o caso desse exemplo aqui. We would be grateful if you would take us home. Eu ficaria, né, eu estaria grato, né, cheio de gratidão. O sufixo full significa cheio de, great, né, cheio de gratidão, né? Então, nós ficaríamos cheio de gratidão ou muito gratos if you would take us home. Se você
nos levasse embora. Então, nós ficaríamos gratos se você nos levasse para casa, tá? Então, a utilização desse verbo modal aqui é uma característica de uma língua mais formal. We would be grateful if you would take us home. Nós ficaríamos gratos se você nos levasse ou levasse-nos para casa. Então, nós temos dois exemplos aí de linguagem formal. O que nós tiramos de prático aí desses dois exemplos? É a utilização, basicamente, aí dos verbos modais, como é o caso do would. Então, a escolha de palavras, tanto da preposição ali do, to, tanto dos verbos modais, é uma caracterização, né, é um aspecto muito comum da linguagem formal, tá certo? Então, como vou mostrar para vocês agora. O uso dos verbos modais, então, use modals, use os verbos modais. Os verbos modais, né, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso também, mas os verbos modais são uma classificação, ou é uma classificação de verbos muito comuns na língua inglesa e que tem situações de uso muito específicas, tá? Ele difere dos outros verbos comuns, tá? Nesse caso aqui, para tornar o seu texto um pouco mais formal, a escolha de verbos modais, a escolha correta desses verbos modais, fará com que o seu texto fique mais formal ou menos formal. Então, could, may e would são três exemplos de verbos modais que podem ser utilizados substituindo, então, o can. Então, use modals, use verbos modais, né, os modais, could, may e would, no lugar de can. O verbo can, que pode ser utilizado, ele existe sim, ele é um verbo modal que deve ser evitado quando a intenção for parecer, né, um pouco mais educado, mais polido. Então, evite sempre o uso do can. Ele pode ser perfeitamente utilizado, substituído, na verdade, pelo could, que é o verbo, o passado de can, inclusive, e ele vai dar essa ideia de poderia. O modal can significa pode. Então, quando você pede, pode me ajudar aqui, você está sendo um pouco rude, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. No caso, can you help me? Pode me ajudar? Você está sendo um pouco duro. Quando você fala utilizando o could, aí eu já vou amenizar, tá? Então, a minha fala vai parecer um pouco mais educada, um pouco mais formal. Could you help me, please? Poderia me ajudar? Então, a escolha de verbos modais corretos vai facilitar aí a classificação, né, a transformação da minha linguagem, ou da minha língua informal, para uma língua mais formal, tá certo? O may também existe, né, e tem a mesma tradução, e aí eu posso utilizar o would também para mostrar essa informação, tá certo? O would é um verbo modal que eu também devo utilizar, que ele é muito mais formal do que os outros. Continuando. Numa linguagem formal, né, in formal language, words are generally longer. Então, numa linguagem mais formal, as palavras são normalmente, geralmente, maiores, mais longas. Então, nós temos esses exemplos aqui. Tem a palavrinha require, que é mais formal, tá? Require. E ela tem uma palavrinha equivalente, bem informal, que é o verbo need. Require, ambos são verbos, né? É requisitar, né? Precisar. E o verbo need, então, ele tem também, né, obviamente, a mesma tradução, só que ele tem uma característica aí mais informal, tá? I need, eu preciso. I require, eu preciso, só que de uma forma mais educada, mais polida, tá? Aí eu tenho outro exemplo. Purchase. Purchase é o mesmo que buy, comprar, tá certo? Anotem aí. Buy e purchase quer dizer comprar, compra, relacionado a comprar. A diferença consiste no fato de uma ser mais formal do que o outro, tá? Uma expressão purchase é mais formal, enquanto buy é informal, tá certo? Ambos querem dizer, ou então relacionados aí a comprar. Aí eu tenho outro exemplo. Acceptable é aceitar, né? Quer dizer que isso é aceitável, né? Nesse caso aqui. E nós temos a sua palavra, que é correspondente, só que correspondente informal, que é ok. As duas são utilizadas? Sim. As duas existem? Sim.
as duas podem ser utilizadas e deve ser escolhida pelo falante? Sim, mas é bom a gente lembrar que há sempre uma escolha mais acurada, mais correta, vamos assim dizer, se a minha intenção for parecer ou então se eu quiser realmente utilizar a linguagem formal, tá? Então há escolhas a serem feitas. Basicamente, o que define a minha linguagem formal de uma linguagem informal passa muitas vezes pela escolha dessas palavras, tá? Do meu vocabulário. Então nós temos acceptable, é o mesmo que ok. A diferença é que um formal enquanto o outro é informal. Aí eu tenho assistance, que é assistência mesmo, né, nesse sentido, e a sua equivalente, que é help. Significa, então, ajuda, né? Eu tenho assistance, que é mais formal, e help. Quando eu coloco aqui, gente, que as palavras words are generally longer, as palavras normalmente são mais longas, né? Quando eu me refiro à linguagem formal, aqui nesses exemplos fica bem evidente, né? Reparem que a parte azul, né? São palavras maiores e são palavras, uma linguagem mais formal, enquanto as outras, mais abreviadas, mais curtas, são palavras amplamente utilizadas na linguagem formal. Eu tenho, então, na sequência, require, né? E want, que é querer. Né? Basicamente, a tradução das duas é essa. A diferença é que require é mais formal do que want, tá certo? Que é querer. Uma vez mais, nós temos ali require, que é need, né? Relacionado aí a need, mesmo significado, require formal, need informal. Aí purchase é comprar, buy também é comprar, né? Relacionado a comprar algo, só que purchase é uma linguagem formal, utilizado na linguagem formal. Acceptable é comum na linguagem formal, né? Ele tem o mesmo significado que ok, que é mais informal. Assistance é uma linguagem formal, mais comum na linguagem formal, e ele tem o mesmo significado que help, que é, por sua vez, informal. E require também, eu posso utilizá-lo, né, nesse sentido de querer, né, não só de precisar, mas também de querer. De qualquer forma, require continua sendo né, eu posso recorrer a essa palavra, a esse vocábulo, para transformar meu texto formal, né, deixá-lo mais formal, ou want, que é a sua palavra, que é o seu equivalente que eu utilizo na linguagem informal, tá certo? Então, vários exemplos aí de palavras da linguagem formal contrastando com a linguagem informal, tá certo? Mais uma lista que eu vou mostrar para vocês agora, né, de expressões em língua inglesa que tem sua diferença pautada na linguagem formal e informal. Então, nós temos informal, think about, pense sobre. Eu vou substituir, então, por consider. Repare aqui, gente, que eu estou falando, né, na mais das vezes, de expressões, tá? Então, think about é pense sobre algo, né? Think about it, pense sobre isso. Eu posso substituir essa expressão think about por consider, que tem o mesmo significado, né? Mas é mais formal. E eu tenho, então, at first. First é primeiro, at first quer dizer primeiramente, primeiro. Eu posso substituir, então, por initially, que é a sua forma, né, um jeito mais formal de se dirigir, de utilizar os meus vocábulos. Aí eu tenho a palavrinha wrong, que é errado, né, a palavrinha wrong, errado. Eu posso utilizar, então, incorrect, no local de wrong, né, substituindo wrong por incorrect. Se a minha ideia for a busca pela linguagem formal. Call off. Tem, então, esse verbo, né, um phrasal verb, ele significa o mesmo que cancelar, call off, ou cancel, que é cancelar. Cancel, então, um pouco mais formal. Aí eu tenho dare e challenge. Ambos significam desafiar, né? Algo relacionado a desafiar. A diferença é que challenge é um pouco mais formal, tá? Então, há essa diferença entre as duas. Tem o mesmo significado, porém, uma mais formal que a outra. Chance é chance mesmo, né? É informal. Eu tenho a sua palavra
imediatamente, né, correspondente a ela, opportunity. Então, se eu quiser uma linguagem formal, eu vou utilizar opportunity ou opportunity, substituindo a palavra chance. Aí eu tenho uma vez mais, talk about, a palavrinha about. Talk about é falar sobre, eu posso substituir então por uma palavrinha mais formal que é discuss, tá certo? Discuss. Link up. Link up quer dizer conectar, ou então connect. Connect é uma palavra mais, é um verbo, na verdade, mais formal do que link up. Tá errado? Não está. As duas formas existem, só que é bom a gente saber que existe essa variante e que eu posso deixar meu texto, a minha fala, o meu enunciado mais ou menos formal por causa disso. E eu tenho, por último, aqui, whole, que é todo, ou entire, que é mais formal, tá certo? Whole, entire. Em querendo a opção mais formal, eu vou, então, utilizar o entire. Uma vez mais, think about, consider, at first, initially, wrong, incorrect, call off, cancel, dare, challenge, chance, opportunity, talk about, discuss, linking up, connect, whole, entire. Então, são as minhas palavras aí que diferem da linguagem formal para a linguagem informal, ok? O que é mais comum, então, na linguagem formal? Eu já adiantei para vocês que a linguagem formal, aliás, ela tem por característica a abreviação, que é tornar a comunicação o mais rápido possível, né? Isso é uma característica mesmo da linguagem, especialmente nos dias de hoje, né? Onde as redes sociais favorecem muito isso. Então, as abreviações, elas aparecem muito, então, na linguagem informal. E é o que nós vamos ver agora, então, né? Uma lista também de palavras, de abreviações, né, que são bastante características aí na língua inglesa, tá? Na linguagem informal, ok? Vou mostrar para vocês, então, as contractions. Então, contractions that are not used in formal language. Então, contrações, né, aquelas palavras abreviadas, não são comuns, não são utilizadas na linguagem formal. In informal language, na linguagem informal, in informal language, they are used for easier flow and faster speech. Então, na linguagem informal, they are used, elas são usadas para tornar mais fácil, né, for easier flow, né, o fluir mais rápido, mais fácil e mais rápido, faster. Então, they are used for easier flow and faster speech, um discurso mais fluido e mais fácil. For example, she has decided to accept the job offer. É uma forma, né, um jeito formal aqui, porque eu utilizei as palavras aqui na íntegra. A sua forma abreviada, que o que caracteriza como uma linguagem formal, eu abreviei com a utilização do apóstrofo. She's decided to accept the job offer. Ela decidiu aceitar a oferta de trabalho. O que caracterizou com linguagem formal foi a presença, então, dessa abreviação. Abreviações mais comuns na linguagem informal. Continuando aí com as contrações, contractions, olha só. Contractions in negative forms. A língua inglesa, na sua forma negativa, ela é muito comum a utilização de abreviações. Então, nós temos ali, is not, eu tenho a sua forma abreviada, isn't. Are not, aren't. Did not, didn't. Have not, haven't. Had not, hadn't. Will not, won't. Can not, can't. Would not, wouldn't. Could not, couldn't. Então, esses exemplos aí de palavras, né, abreviadas, especialmente na forma negativa. Vou mostrar para vocês agora, né, um exemplo aí de linguagem informal. Your great aunt just passed away, né? A sua tia-avó, né, morreu, né? Passou, passed away é morreu. E aí a palavrinha, né, low, L-O-L. E aí o David vai falar assim, né? Ele vai responder ali pro David. Why is that funny? Por que isso é engraçado? Why is that funny? Por que isso é engraçado? It's not funny, David. Não é engraçado, David. What do you mean? O que você quer dizer com isso? What do you mean? O que significa? Daí ele coloca, né? O David fala ali para a mãe.
MON, LOL, LOL means laughing out loud. Então, essa abreviação LOL significa rindo muito, gargalhando. Aí, continuando. Aí a mãe, né, pede desculpa. Oh my goodness, oh meu Deus, I sent that to everyone. Eu enviei isso para todo mundo. I thought, eu pensei, it means, que significa lots of love. Ela achou então que a abreviação LOL, significava então lots of love. Na verdade, né, significa rindo muito, né? Laugh out loud. I had to call everyone back. Oh God, eu preciso ligar para todo mundo agora, meu Deus. Então ela mandou uma mensagem errada com a expressão LOL, que é bastante comum, né, na língua inglesa, que significa laughing out loud. Ela achou que significava então lots of love e ela utilizou então de forma errada, ok? Vou mostrar para vocês agora uma linguagem informal, né, diferindo então da linguagem formal. Olha só, eu tenho a primeira frase, né? I would appreciate being kept informed. Então, é uma expressão aqui formal, né? Como que ficaria, então, essa frase na forma mais informal, né? Uma outra forma de se falar essa mesma frase. Please. Please. Keep me updated. Me mantenha informado, né? Updated. Olha só, uma outra forma de falar a mesma coisa. A diferença é que uma linguagem formal para uma linguagem informal. Aí na segunda, I would like to remind you that. Eu gostaria de lembrar você que. Eu poderia substituir por, na forma informal, né? Linguagem formal, eu poderia colocar simplesmente don't forget. Uma linguagem informal, tá? Aí outro exemplo. Don't forget, I really appreciate your assistance. Não esqueça, eu realmente adorei, né? Eu agradeço muito a sua ajuda. Eu poderia substituir por thanks a lot. Está errada? Não está. Só que é uma forma informal de se dirigir ao outro, tá? Diz a mesma coisa, só que diferindo-se linguagem formal para uma linguagem informal. E aí, thanks a lot. Please accept my apologize. Eu poderia substituir toda essa expressão formal aqui por simplesmente sorry. Essa expressão também está correta, todas elas estão corretas, o que difere é justamente se linguagem formal ou linguagem informal, tá bom? Se o meu objetivo for a linguagem formal ou informal. Certo, gente?